Fala pessoal do canal, estamos de volta. Jamie Vardy não deve vir pro São Paulo. São Paulo deve se retirar das conversas nas próximas horas. Depois da alta pedida salarial, não vai rolar nessas circunstâncias. O São Paulo não deve trazer Jamie Vardy, não deve avançar pela contratação do ídolo do Leicester, do ídolo da Premier League. Muito bem, senhores, o Vardy tinha sido colocado no radar do São Paulo por um intermediário brasileiro através do staff inglês e tinha gostado do nome inicialmente. Tudo bem, um jogador de 40 anos, idade avançada, mas o São Paulo na temporada passada viveu uma crise quase que sem precedentes de atacantes. Rian Francisco, Calleri, André Silva, os três tiveram graves problemas no joelho, ficaram fora pelo restante da temporada. O Rian Francisco está voltando só agora, Calleri retornou no início do ano, o André Silva também retornou agora no início da temporada. E o São Paulo, sabendo disso, precisava de um novo atacante. Ainda mais considerando que o Calleri não deveria renovar. Houve um momento que o São Paulo considerou realmente que o Calleri não renovaria contrato. Isso, claro, foi solucionado nos últimos dias. Inclusive, a gente revelou os moldes do contrato. Vai ser um contrato 2+1, com 60% dos jogos por pelo menos 45 minutos das partidas de 2028 para que ele renove automaticamente para 2029. E o São Paulo, sabendo que poderia perder o seu atacante titular, começou a sondar o mercado em busca de novas peças. Uma peça que foi oferecida ao São Paulo foi o Vardy. E o São Paulo inicialmente gostou da ideia. O Rafinha manteve contato com o staff por mais de um mês. Então tem mais de mês já que o Rafinha vinha conversando com o entorno do jogador, que inicialmente não tinha descartado a possibilidade de vir para o Brasil. O que pegou? Nesse domingo, Fabrício Romano acabou publicando, a gente confirmou, São Paulo de fato tinha feito uma sondagem pelo Vardy. O que eu pude avançar, porém, o São Paulo não só fez uma sondagem, São Paulo já tinha aberto conversa com o Vardy e vinha negociando. Tanto que o São Paulo descobriu a pedida salarial, isso foi colocado na mesa a pedida salarial do Vardy. O problema é uma pedida muito alta, bem acima do que o São Paulo pode pagar. Então, ontem no domingo, eu escutei, inclusive, tinha gente otimista no São Paulo para que o negócio pudesse avançar. Não estava quente ainda, mas poderia esquentar durante a semana. Inclusive, foi o que eu publiquei nas redes sociais. O ponto é, hoje de manhã, o São Paulo falou um pouco sobre o jogador e aí ficou claro que não daria para enquadrar a pedida salarial, a pedida financeira do Vardy no cenário financeiro do São Paulo, que vive gravíssima crise nas finanças. Não rolaria então, por conta disso, o interesse esfriou. O que eu escutei, o São Paulo ainda não se retirou oficialmente das conversas, e aí tem toda aquela questão, Domingos Duarte também, o São Paulo chegou a se retirar das conversas por quase que 2 vezes, depois ele abaixou a pedida e voltou para a mesa. Isso poderia acontecer em tese com o Vardy, mas o que eu escuto é que já não era consenso entre as pessoas no São Paulo, por mais que a alta cúpula gostasse do nome. Rafinha, como eu falei, teve sinal verde para abrir negociação com o Vardy, e aí, dependendo dos números, poderia tentar enquadrar no cenário financeiro do São Paulo, foi o que eu disse há pouco. Mas não dá. Esse é o problema, e por conta disso, o São Paulo então deve se retirar do negócio, deve pensar em outras possibilidades. A gente já tinha trazido no ar, inclusive, que o São Paulo buscava um meia também. Um atacante não é prioridade, a prioridade nesse momento foram todas cumpridas. Era um zagueiro, trouxe o Domingos Duarte, e também era um lateral, trouxe o Thiago Borducci, em meio à possível saída do Enzo Dias, que não está descartado ainda para permanecer no São Paulo. Enfim, tem o Cédric Soares também que deve sair nessa janela. São vários fatores que entram nessa equação, né? Mas o São Paulo, das prioridades para a temporada, era o setor defensivo e, pelo menos por enquanto, resolveu. A questão é que ainda pode ter saído. O Bobadilla pode sair do São Paulo eventualmente se chegar uma boa proposta. Fala-se muito do Zenit da Rússia, mas por enquanto não tem absolutamente nada pelo Bobadilla. O Calleri poderia sair, deve ficar. Aliás, vai ficar. Já assinou a renovação de contrato até possivelmente 2029. Então agora fica essa questão se o São Paulo poderia ir atrás de um meia. É difícil ter a grana em caixa, mas eu escuto que se tiver uma oportunidade de mercado, o São Paulo pode ir atrás. E é por isso que o nome do Vardy acabou entrando no radar, porque era visto como uma oportunidade de mercado. O São Paulo não precisa de um atacante. Pelo contrário, acabou de renovar com o Calleri. Mas ainda mais considerando que as conversas começaram antes da renovação ser oficializada, eu acho que dá para dizer que o São Paulo, existe chance do São Paulo não ir atrás de um atacante ainda nessa janela. O que eu escuto é a prioridade segue sendo um meia articulador. Mas, de novo, se surgir uma oportunidade de mercado, já ouvi de mais de uma fonte forte na diretoria de São Paulo que o elenco, no geral, está fechado. Não precisa ir atrás de novas peças. As prioridades já foram completadas. Falta agora essas peças pontuais que podem chegar em caso de oportunidades, mais uma vez, de mercado. Vardy não deve vir para o São Paulo, senhores. Mas o que você achou da possível contratação? Uma possibilidade de marketing aí para o São Paulo, pelo menos, seria grandiosa. Bastante gente ficou ligada nessa possibilidade. Queria agradecer, senhores, pela curtida, pelos comentários, pelas inscrições. Deixem o like aí embaixo e segue a gente na rede social aqui, @ValentimFurlan_. Tamo junto, senhores. Voltamos com qualquer nova informação do mercado da bola.
Valeu.